Boa noite, Sam. O que vou relatar aconteceu comigo em 2022, em Caçapava, no interior de São Paulo. Peço que não revele meu nome, pois ainda sinto pavor ao lembrar daquilo. Era uma noite bem fria e nebulosa, com chuva leve e algumas trovoadas. Eu havia combinado de encontrar uma garota com quem estava saindo. Era por volta das 11h30 da noite. Eu peguei a minha bicicleta e segui até o local. No caminho até lá, ouvi barulhos estranhos nos matos, mas ignorei. Ao chegar, cumprimentei a Bianca com um abraço e um beijo, mas senti algo nos observando. Então perguntei a ela: "Você está sentindo esse cheiro de carne podre?" Ela confirmou, e no mesmo instante, uma criatura de mais ou menos 2 metros de altura surgiu do meio do mato, peluda, com dentes muito enormes. Seus olhos eram vermelhos, e aquilo tinha um fedor insuportável. Ele pulou em nossa direção. Bianca conseguiu desviar, mas eu fiquei preso sob aquele monstro. Por sorte, eu tinha um canivete no bolso, e enfiei na barriga daquela criatura, que urrou de dor e fugiu para a mata correndo. Ajudei Bianca, que estava apenas com arranhões, e voltamos bem rápido de bicicleta, ainda em choque com aquilo que aconteceu. No caminho, ouvimos algo nos seguindo, e para o nosso horror, era aquela besta que reapareceu, mas que agora estava acompanhada de outra criatura. Eu joguei a bicicleta contra aquelas coisas e corremos desesperadamente até um bairro iluminado, onde aquelas coisas pararam a perseguição. Um vizinho nos ajudou e Bianca inventou uma história sobre assaltantes, para não poder revelar a verdade. Mas naquela noite, eu não consegui dormir. No dia seguinte, nem tive coragem de buscar a minha bicicleta. Nós nunca contamos a ninguém, com medo de sermos chamados de loucos. Mas juro, tudo isso foi real. O sobrenatural realmente existe. Nunca subestime a possibilidade de se encontrar com um lobisomem, pois quando você menos espera, pode cruzar com o caminho dessa criatura aterrorizante. Boa noite. Boa noite a todos que ouvem esse relato. A história a seguir aconteceu na cidade de Piracuruca, que fica no Piauí. Era por volta dos anos de 1990. A cidade era muito pequena e com poucos habitantes, quando começou o grande terror de uma criatura em fúria. Aquilo era um lobisomem. Naquela época havia poucas casas. Era uma aqui, outra acolá, e o transporte também era escasso, pois as estradas eram de terra. Haviam jumentos, cavalos e algumas fazendas com criações de cabras, galinhas e outros animais. Até que um belo dia surgiu na cidade um certo andarilho, que logo conseguiu trabalho na fazenda do seu Júlio. Porém, algumas noites depois, animais começaram a desaparecer e os fazendeiros estranharam, pois isso nunca havia acontecido antes. Aquela região era muito tranquila e logo todos ficaram em alerta. Um pouco mais adiante, havia uma família bem humilde, a família de seu Samuel e de Dona Anastácia. O destino pregou uma peça na mulher, que não podia ter filhos, mas que ela adotou uma criança chamada Bento, que naquela época tinha cerca de 8 anos de idade. Ele criava um cachorrozinho chamado Melécio, e os dois eram inseparáveis. Onde o Bento ia, lá estava Melécio.
Aquele garoto adorava fazer favores, ganhando como recompensa bombons, chocolates e outras guloseimas. Ele conhecia todos naquela região e todos gostavam dele. Era esperto e muito corajoso. Certo dia, seu Samuel havia chegado cansado da roça. Samuel, que gostava de fumar, pediu-lhe para ir até a venda. Era um trajeto um pouco longo. Já era cerca de 5:30 da tarde. O sol já estava se pondo. Aquele menino pegou o dinheiro, chamou o cachorrinho e os dois partiram. Na venda do senhor custódio, Bento pediu fumo e os outros mantimentos que faltavam em casa. A sua mãe havia anotado em um papel o que precisavam, além de alguns pedidos dos vizinhos: arroz, farinha, rapadura, entre muitas outras coisas. Então, com seu carrinho de madeira, reforçado pelo seu pai, ele conseguia levar tudo. Enquanto tomava seu sorvete, Bento cumprimentou um homem que estava no balcão bebendo. Era um sujeito muito estranho, de chapéu de couro, com uma expressão fechada. Melécio não parava de latir para aquele homem. Bento, então, falou assim: "Ele não faz mal não, seu moço. Pode deixar." O seu custódio, observando aquela cena, avisou o garoto: "Pegue suas coisas e vá para casa, pois já está escurecendo." Bento obedeceu e foi embora. O estranho homem ficou ali. "Faz tempo que você trabalha para o seu Júlio?" perguntou para o homem. "Faz alguns meses, mas logo vou embora. Só estou por aqui juntando dinheiro." Aquele sujeito pagou a bebida com um olhar vazio, deixando o custódio arrepiado. Havia algo de errado naquele homem. Ele não era normal. 2 dias depois, uma fera estranha começou a aterrorizar aquele povoado. Animais desapareciam, gritos eram ouvidos nas matas, e motoqueiros eram derrubados nas estradas. Os fazendeiros e peões organizaram muitas caçadas à noite. Galopes pesados ecoavam, e histórias de lobisomens se espalhavam por ali. No rádio, o locutor alertava para ninguém sair após as 6 horas, pois muitos juram ter visto um enorme cachorro negro andando por ali. Era tipo uma mistura de 2 animais, com formas de hiena e de urso também. Animais que nem existem no Brasil. Seu Júlio ordenou que os peões vigiassem, especialmente nas noites de lua cheia. Mas o tal Roberto sempre arranjava uma desculpa para não ficar na fazenda. Então a desconfiança cresceu. Em uma certa noite, um peão viu Roberto voltar todo sujo de lama. "O que você estava fazendo? Nos deixou sozinhos com aquela fera." Então Roberto respondeu com frieza: "Eu estava com a minha namorada." Mas o peão retrucou: "Então a sua namorada só pode ser uma porca." Roberto apenas riu de maneira macabra e então respondeu: "Eu faço o que quero, peãozinho. Meu serviço aqui acaba às 5 horas." Enquanto isso, na casa de Bento, Samuel comentava sobre o homem suspeito. Dona Anastácia aconselhava cautela. "Nós não devemos julgar sem provas." Mas Bento insistia: "Ele é muito estranho, pai." Na venda, Roberto continuava silencioso, bebendo sozinho. Quando o assunto virou o lobisomem, ele apenas balançou a cabeça. Ao sair, Melécio latiu furiosamente. Roberto olhou para aquele cachorro e então o ameaçou: "A sua vez ainda vai chegar, pestinha." Samuel, indignado, enfrentou aquele homem. "Se algo acontecer com meu cachorro, eu vou atrás de você." Roberto apenas sorriu com malícia. "Venha, eu quero ver. Venha se tiver coragem."
Naquela noite, pisadas pesadas ecoaram do lado de fora, na casa de seu Samuel. Dona Anastácia, que estava sentada na varanda, viu sob a luz da lua um enorme cachorro negro emergir daquela mata. Ouviam-se estalos de ossos e até o ar ficou gelado. Ela correu muito rápido para dentro, trancando todas as portas. Bento acordou muito assustado. Lá fora, um monstro rugia, enquanto o Melécio latia desesperado. Samuel, que estava armado com sua espingarda, viu pela janela aquela criatura e não tinha mais dúvidas. Era um lobisomem. Aquele bicho então deu um último uivo e desapareceu na escuridão. Na manhã seguinte, eles encontraram Melécio sem vida. Samuel jurou vingança, enquanto Bento chorava por seu amigo. Na escola, o menino estava distante, e à noite, ao voltar para sua casa, ele deu de cara com Roberto. Aquele homem apenas sorriu, como se já soubesse de tudo, pois fora ele quem tirou a vida de Melécio, e ele também era a criatura que assombrava aquele povoado. Olá, Sam. Boa noite. O meu nome é Thales e sou do Ceará. Quero te relatar uma experiência assustadora que vivi em 1998. Por questões pessoais, não vou revelar a cidade onde isso aconteceu, pois outras pessoas testemunharam esse ocorrido e não pedi a permissão delas para contar essa história. Bem, na época, eu tinha 22 anos e ainda morava com meus pais. Trabalhava em uma borracharia com um amigo, que era o dono do negócio. O movimento era muito bom e acabávamos fazendo várias amizades com clientes frequentes. Nosso horário de trabalho ia das 8 da manhã até as 7 da noite. Eu morava a 2 quadras dali, enquanto meu amigo, que aqui chamarei de Carlos, morava nos fundos da borracharia. Eu sempre tive muito medo do sobrenatural, Sam. Meus pais e a minha avó sempre me contavam histórias de terror, como a do meu avô, que certa vez fugiu de uma mula sem cabeça, entre muitas outras histórias. Apesar de nunca ter tido uma experiência com paranormal, levava essas coisas bem a sério. Até aquele fatídico dia em que eu vi o mal bem na minha frente. Isso foi em uma quarta-feira, durante a Semana Santa. Depois de um dia cansativo de trabalho, por volta das 8 da noite, eu estava em casa relaxando, depois do banho e do jantar, assistindo TV com meus pais. Até que de repente, ouvi batidas na minha porta, e era Carlos, acompanhado de um cliente nosso, que aqui chamarei de Renato. Renato explicou que enquanto dirigia seu Chevette por uma estrada de terra, passou muito rápido por um buraco e acabou estourando os 2 pneus dianteiros. Como naquela época não tínhamos celulares, ele foi até a casa do Carlos pedir ajuda e depois eles vieram me chamar. O carro dele só tinha um step. Então a ideia era levar um dos pneus danificados para a borracharia, consertá-lo e depois voltar para colocá-lo no carro. Renato prometeu pagar uma extra pelo serviço e ainda nos levar de volta para casa. Bom, apesar de estar exausto, eu aceitei. Afinal, um dinheiro extra sempre cai bem no fim de semana. Então saímos nós 3 a pé. Parte do caminho tinha iluminação pública, mas logo adiante
Era só aquela estrada escura, sem asfalto e com mato dos dois lados. Mesmo assim, me sentia seguro por estar acompanhado. Quando chegamos ao carro do Renato, que estava parado no meio daquela rua deserta, usamos o macaco e as ferramentas que levamos para trocar um dos pneus. O outro levaríamos para consertar. Trabalhamos no escuro, apenas com a luz de uma lanterna, ouvindo apenas o som dos grilos. Depois, eu e o Carlos voltamos para a borracharia com o pneu furado, enquanto o Renato ficou esperando no carro. O conserto até que foi bem rápido, Sam, e refizemos aquele caminho de volta. Já era por volta das 10 horas da noite. Quando estávamos nos aproximando do carro, notamos algo muito estranho. Renato não estava lá fora. Achamos aquilo estranho, mas ao chegar mais perto, vimos ele dentro do veículo. Estava visivelmente assustado. Assim que ele nos viu, fez um gesto para ficarmos quietos e sussurrou: "Rápido, subam na árvore, tem um bicho horrível bem ali." Ele descreveu como uma criatura peluda, com a cara de cachorro, mas o corpo meio que humano. Carlos apenas riu, dizendo que devia ser apenas um cachorro do mato. Mas Renato insistiu: "Não é não, macho. Aquilo não é um cachorro. Aquela coisa saiu do mato andando de quatro. Depois se levantou e ficou farejando o ar. Fazia uns barulhos horríveis. Aquilo é um lobisomem." Pelo tom de voz dele, dava para ver que não era brincadeira. Com o coração acelerado, comecei a colocar o pneu do carro o mais rápido possível, enquanto Carlos ainda duvidava. Foi então que ouvimos tipo um rosnado profundo, que vinha do meio do matagal. Nos entreolhamos, e antes que pudéssemos reagir, uma criatura medonha surgiu no meio da estrada. Aquilo tinha olhos amarelos que brilhavam no escuro, e um olhar que congelou meu sangue. Num pulo muito rápido, aquilo atacou Carlos, arremessando-o por cima do capô do carro. Ele foi cair lá do outro lado. Estava gritando de dor. Eu, no instinto, peguei uma chave de fenda para poder me defender. Lembrei das histórias do meu avô. Se aquilo fosse um lobisomem, deveria atacá-lo apenas com a minha mão esquerda. Aquela criatura avançou, tentando arrancar a ferramenta da minha mão, mas consegui me esquivar, e num golpe de sorte, acertei seu pescoço. Aquele monstro soltou um urro ensurdecedor e recuou. Carlos, mesmo estando muito machucado, começou a jogar pedras naquilo. Aquela coisa não era um animal normal. Com certeza era um lobisomem. O bicho fugiu muito rápido para o mato, de uma forma bem estranha, quase que humana. Entramos no carro em pânico, e o Renato acelerou dali, como se o demônio estivesse atrás de nós. E realmente, ele podia estar. Quando cheguei em casa, Sam, contei tudo para meus pais. Eles ficaram horrorizados e me proibiram de sair à noite durante a quaresma. E nem que me pagassem um triplo, eu não sairia. Na manhã seguinte, Carlos estava com o ombro deslocado e mal conseguia trabalhar. Ele foi ao médico e me deixou cuidando da borracharia. Meses depois, o Renato apareceu novamente e tentou tocar naquele assunto, mas Carlos o cortou na mesma hora. Aqui, não falamos mais disso. Aquele encontro foi aterrorizante, Sam. Sei que muitos não acreditam, e eu mesmo duvidaria se não tivesse vivido. Mas algumas coisas não têm explicação, como aquela criatura que vimos. Boa noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui,
significa que gostou do vídeo ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.